Bom, os direitos de terceira geração, eles estão relacionados aos direitos de fraternidade. E quais seriam esses direitos de fraternidade? Bom, os direitos de fraternidade são os direitos que nos são, inclusive, muito contemporâneos atualmente. São os direitos difusos, direitos coletivos, direitos dos povos. E eu vou fazer aqui uma lembrança para vocês do que se trata os direitos coletivos e os direitos difusos. Bom, os direitos difusos são aqueles em que os titulares são pessoas indeterminadas e ligadas por uma circunstância de fato. E aí, nós temos como exemplo clássico a questão do meio ambiente. Então, o meio ambiente é um direito difuso. Os direitos coletivos são aqueles em que os titulares são grupos, categorias ou classe ligadas entre si com a parte contrária por uma relação jurídica. E como exemplo, eu cito a vocês os direitos de uma categoria sindical. Bom, os direitos de terceira geração ou terceira geração são direitos que possuem uma recordação histórica mais recente e como principal característica da consecução desses direitos, nós vamos ter aí a Segunda Guerra Mundial, em que houve uma comoção internacional por uma união entre as espécies, união entre os povos, união entre as classes, união entre os diferentes. E esse desejo, né, ele veio materializado na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 3 anos aproximadamente após o término da Segunda Guerra Mundial. Os direitos de terceira geração, eles inauguram uma forma nova, um formato novo do direito constitucional. E qual seria esse formato? Que é um formato, inclusive, muito estudado atualmente, e se trata do neoconstitucionalismo, que será motivo de abordagem nos próximos módulos desse curso de Direito Constitucional que nós estamos promovendo para vocês. E o neoconstitucionalismo, que é aí uma conquista dos direitos de terceira geração, se trata de uma visão axiológica do texto constitucional. Então, o neoconstitucionalismo, ele pode ser considerado, enquadrado aí como uma característica importante dos direitos de terceira geração. Bom, vamos falar agora dos direitos de quarta geração e de quinta geração. Mas antes, eu quero deixar claro para vocês uma coisa. Para os doutrinadores, os estudiosos do direito, há uma certa unanimidade entre os direitos de primeira, segunda e terceira geração. Em relação aos direitos de quarta e quinta geração, não há uma harmonia doutrinária entre as características dessas gerações do direito. Então eu vou passar a vocês aqui aqueles pontos que são mais pacíficos entre os doutrinadores que defendem essas gerações do direito, ok? Bom, os direitos de quarta geração, eles estão relacionados às evoluções sentidas e ocorridas em relação à medicina, biologia, genética, e eu trago a vocês aqui como uma das características dos direitos de quarta geração, os limites da manipulação genética, que é um tema novo, uma situação mais recente, mais noviça, e que tem trazido muitas especulações, muitos questionamentos aí do campo jurídico e também do campo moral. Questões relacionadas à bioética, e uma característica aí do nosso ordenamento jurídico em relação aos direitos de quarta geração, eu trago a vocês a Lei da Biossegurança, a Lei 11.105. Bom, existem alguns doutrinadores que defendem a ideia do pluralismo político e do direito à informação como direitos inerentes aos da quarta dimensão. Então, em linhas gerais, essas são aí as características dos direitos de quarta geração. E eu encerro a vocês com os direitos de quinta geração, que são os direitos à paz em toda a humanidade. Então, os direitos de quinta geração são direitos que estão sendo construídos ainda, são direitos que estão sendo aperfeiçoados e se referem, portanto, à paz entre os povos da humanidade. Bom, esse foi o nosso curso, portanto, o nosso módulo
do curso de Direito Constitucional, e nós tratamos nesse módulo sobre a evolução histórica dos direitos fundamentais ou direitos humanos e suas dimensões ou gerações. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, e a gente se vê então no próximo módulo. Até lá!